Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para falar sobre neuroeducação. E o tema de hoje que a gente vai abordar até foi solicitação de algumas pessoas, tanto aquelas pessoas que me encontram na rua, quanto também aquelas pessoas que assistiram os outros vídeos e que comentaram. E pediram para a gente falar um pouco sobre o autismo, indivíduos com TEA. Aí hoje nós vamos abordar uma pergunta simples, tipo, como podemos ajudar um indivíduo ou uma criança, com TEA? Nós podemos fazer alguma coisa para ajudar, Tudo bem? Então vamos lá, vamos começar. Então, pessoal, como nós abordamos agora há pouco, o assunto hoje é autismo, Por que TEA? Transtorno do espectro autista. Então, muitas vezes eu posso chamar de autismo, Normalmente é assim que o pessoal trata, Mas nós, em pesquisa, tratamos normalmente como indivíduos com transtorno do espectro autista, ok? Muito bem. O transtorno do espectro autista, ele normalmente é tratado como uma doença do um transtorno do neurodesenvolvimento. Ou seja, o sistema nervoso, durante a sua fase de desenvolvimento, ainda, por exemplo, na fase intrauterina, ele está sujeito a uma série de alterações, uma série de intervenções. Não são intervenções diretas, mas intervenções indiretas. Por quê? Porque o desenvolvimento da criança depende muito das condições maternas, das condições da mãe, Então, uma das condições que são abordadas em pesquisas são exatamente as mães. Ou seja, a mãe, o estado emocional da mãe poderia, por exemplo, trazer algumas dificuldades para o desenvolvimento da criança como um todo, A gente trata da criança de maneira geral. O assunto, basicamente, vai tratar do TEA, mas nós estamos falando também do desenvolvimento de todos os tecidos que formam a criança, de todos os órgãos e sistemas que formam a criança, tá bom? Então, algumas pesquisas apontam para o fato de que as condições ambientais em que essa mãe está inserida, então, uma mãe que porventura estaria em condições de estresse, em condições de ansiedade extremas, condições extremas de estresse, ansiedade, condições nutricionais, que poderiam comprometer o desenvolvimento da criança, poderiam estar envolvidos no transtorno do espectro autista, tá bom? Então, nós estamos falando de um transtorno do neurodesenvolvimento, por isso que nós estamos abordando a questão materna, Então, condições ambientais que a mãe está submetida, mas também as condições genéticas. Vários genes estão associados ao autismo, ao TEA, Vários genes. Não é um, não é dois. Então, existem vários estudos que apontam para alguns genes que teriam um envolvimento com o surgimento do TEA, Mas nós sabemos que muitos desses genes também, eles pagam o preço de condições ambientais adversas, Porque os genes, eles podem, com o passar do tempo, se transformar por alguns estímulos ambientais, estímulos externos, como, por exemplo, agressões como o fumo, ou seja, o excesso de tabaco, o uso de droga. Isso pode mexer também com algumas transcrições de genes e, portanto, estar envolvido com o surgimento de vários tipos de patologias, dentre elas alguns transtornos, ok? Então, de novo, um transtorno relacionado ao neurodesenvolvimento, nós temos que começar a pensar em condições ainda intrauterinas, ok? Bom, por isso que a gente abordou as questões maternas. Se você começar a pesquisar um pouco mais, como a gente tem feito, vocês também vão identificar alguns artigos que citam questões relacionadas à inflamação. Olha só, inflamação. Isso significa que algumas características imunológicas poderiam estar envolvidas no transtorno do desenvolvimento. Isso não quer dizer que seja só o TEA, mas vários estudos de neurodesenvolvimento, tá? Então,
Tem alguns estudos que apontam para a característica de inflamação, ou seja, que quando o sistema imunológico dessa, olha só, mesmo mãe, hein? Mas dessa mãe ou dessa criança foi insultado, a criança acabou de nascer e o sistema imunológico foi insultado por questões, por exemplo, da dieta, do incremento de algum produto na dieta, você veja que normalmente a criança deveria se alimentar do leite materno, né? Até os 2 anos, vamos botar que na nossa cultura normalmente até 6 meses, pelo menos é o que eles dizem, né? Pelo menos vamos aumentar até os 6 meses. Mas muito do que está no leite materno depende do que a mãe come, né? Então, dependendo do que a mãe come, vários desses produtos da dieta podem parar lá no sangue da criança. E no sangue da criança, o sangue alimenta todos os tecidos do corpo. Então, ele vai em direção a todas as estruturas corporais, incluindo aí quem? O sistema nervoso, ok? Então, dependendo do que a mãe faz uso na sua dieta, a criança pode desenvolver uma resposta imunológica. Quer ver um exemplo? Se produtos, por exemplo, derivados de agrotóxico, olha só, agrotóxico pode sim, tem vários estudos que apontam para a presença de agrotóxico cada vez em maior quantidade na nossa dieta. Então, as nossas crianças, segundo algumas pesquisas, poderiam estar sofrendo com esse nível de toxicidade mais alto, né? Por outro lado, tem outras pesquisas que apontam para um eixo chamado intestino-cérebro. Esse eixo intestino-cérebro estuda exatamente, voltei, o intestino está relacionado com o quê? Com o sistema digestório. Então, a questão do sistema intestino provocando algumas alterações no desenvolvimento do cérebro da criança, ok? Por isso que em alguns casos os cientistas acreditam que é mais difícil você identificar sinais e sintomas do TEA, né? Normalmente você faz o diagnóstico por volta dos 3, 4 anos de idade, por aí mais ou menos. Em alguns casos até mais cedo, porque algumas manifestações, alguns comportamentos da criança com TEA pode aparecer mais cedo. E aí a mãe fica desconfiada, procura ajuda e identifica mais cedo, né? Mas normalmente por volta dos 3, 4 anos de idade. E algumas pesquisas apontam que isso aconteceria exatamente por quê? Porque a microbiota, ou seja, o conjunto de micro-organismos que habitam o nosso intestino, né, e o da criança também, poderiam estar diferenciados nos indivíduos com TEA. E porque no intestino tem bactéria boa, tem bactéria ruim, e que vivem com a gente há muito tempo. Nós chamamos de simbiose. Vivem com a gente, algumas tiram proveito, nós tiramos proveito delas, elas tiram proveito da gente, é só a simbiose. Nos permite, mesmo estando com esse conjunto de trilhões de bactérias no corpo, manter a homeostase, que é esse equilíbrio do corpo, tá? Então, mas os indivíduos com TEA, eles normalmente têm uma microbiota diferenciada. Várias pesquisas apontam nesse sentido. Então, essa microbiota estaria diferenciada nesses indivíduos com TEA. O que eles descobriram de maneira geral é que as bactérias que deveriam estar em menor quantidade no intestino, elas estão em maior quantidade. E aquelas que deveriam estar em maior quantidade para manter nosso estado de equilíbrio, que são as bactérias boas, estão em menor quantidade. Isso significa que a microbiota desses indivíduos estaria então com uma desvantagem. Essa desvantagem poderia gerar nesse grupo de indivíduos o quê? Um intestino mais responsivo, alérgico, vamos colocar assim, a determinados produtos da dieta. Então, quando nós começamos a incrementar outros produtos da dieta da criança, além do leite materno, nós estamos correndo risco. Por quê? Porque muita coisa que está por aí vem com, como a gente já falou agora há pouco, agrotóxico, né? Vem com mais o quê? Vai imaginando aí, corantes, conservantes, né?
A gente sabe que o intestino do autista, alguns casos, eles não toleram bem, por exemplo, a lactose, né? Mas os derivados do leite, portanto, teriam uma carência, por exemplo, em relação à lactose, a enzima que vai digerir o leite. Por isso que em alguns casos tem pacientes que quando mudam um pouquinho a dieta, tiram, por exemplo, o leite de vaca, né? E substituem por um outro tipo de leite que não tenha essas características, digamos assim, que aumentam a resposta imunológica para esse leite, né? Se você tira ele, tem indivíduos que respondem muito bem, inclusive no aspecto comportamental. Por isso que eles acreditam nessa questão do eixo intestino-cérebro, ou seja, tudo aquilo que vai para o intestino desse indivíduo com TEA, da criança com TEA, pode responder de forma positiva ou negativa no neurodesenvolvimento da criança. Olha só, então, na verdade, gente, não é só para o indivíduo com TEA. Todos nós temos esse eixo, é um eixo normal, ele existe em cada um de nós. Tudo que vai parar no intestino vai acabar trabalhando junto com aquelas bactérias que a gente já comentou, né? Todos nós. E vamos pagar o preço daquilo que faz parte da nossa dieta do dia a dia, tá? Por quê? Porque isso tem uma forte correlação com o cérebro, tá? Essa microbiota que eu falei, todos nós temos a microbiota. Só que, no nosso caso, muitas vezes, como adultos e já com o cérebro desenvolvido, é uma coisa. Você vai ter lá uma inflamaçãozinha, tem gente que, por exemplo, é intolerante ao leite, ao glúten, e aí ele come isso, tem um desconforto, fica com a barriga inchada, tem um pouquinho de cólica, às vezes até diarreia. Mas você já está com um sistema nervoso desenvolvido, tá? Mas é diferente para quem está com o sistema nervoso em formação. Então, quando nós falamos dessa microbiota, do desenvolvimento de uma microbiota saudável, nós estamos falando principalmente para aqueles que ainda estão em risco. Por quê? Porque ainda estão em fase de desenvolvimento maciço do sistema nervoso, né? A gente sabe, tem pesquisas que apontam que quando essa microbiota ela sofre essa desvantagem, no caso de indivíduos com TEA, o sistema digestório, o intestino, ele tem um monte de célula do sistema imunológico. Então, o que acontece? Um elemento específico que não deveria estar presente na dieta do indivíduo com TEA, da criança com TEA, pode evocar respostas o quê? Inflamatórias. Respostas inflamatórias envolvem as células de defesa do corpo. Uma das mais conhecidas é quem? Vocês vão lembrar aí, mas são os linfócitos. E tem linfócito T, linfócito T helper, tem células NK, tem um monte de células que participam da defesa do nosso organismo. Mas quando elas se tornam ativas pelo que a gente come, e portanto que vai parar que vai ajudar na formação da microbiota, se elas se tornam muito ativas, essa inflamação intestinal, portanto, ela vai para o sangue. Toda inflamação tem uma manifestação no sangue. E chegou no sangue, dependendo do nível dessa inflamação, chega no sangue, vai chegar onde? No cérebro. E lá no cérebro, daí tem uma célula glial chamada micróglia. A micróglia é a glia que tem uma responsabilidade imune no sistema nervoso. Vamos colocar assim. Ela dá início, ela daria, vamos dizer assim, o gatilho para iniciar uma resposta imunológica dentro do sistema nervoso. Então, se a micróglia for ativada toda vez que o intestino dessa criança for desafiada, eu corro o risco de quê? De fazer com que a micróglia dentro do sistema nervoso, dentro do cérebro da criança, torna-se o quê? Ativada. E comece, portanto, dar início a uma resposta imunológica para o sistema nervoso. Então, alguns autores estão fazendo essas associações entre a microbiota intestinal provocando alterações cerebrais.
Aí eles criam, né, estão criando o eixo, que agora nos últimos 15 anos está sendo muito estudado, que é o eixo intestino-cérebro, ou ainda o eixo microbiota, intestino e cérebro. Por quê? Porque dependendo desse conjunto de micro-organismos, como eles trabalham a nível intestinal, eu vou, portanto, alterar a resposta imunológica que ocorre no intestino, que vai para o sangue, e do sangue alcança o cérebro e pode, portanto, modificar o processo de neurodesenvolvimento. Se você considerar que os indivíduos com TEA são caracterizados como indivíduos que têm um transtorno do neurodesenvolvimento, é para se pensar na questão da microbiota que nós temos, que cada um possui dentro do seu intestino, sabendo que essa microbiota responde diretamente aos produtos da dieta. Então, se nós estendermos um pouco mais a nossa conversa, nós poderíamos levar em direção a outras doenças do sistema nervoso. Como, por exemplo, tem pesquisas que apontam que se você cuidar da dieta de um parkinsoniano, você pode melhorar sinais e sintomas do indivíduo. Olha que legal! Se você melhorar a dieta de um indivíduo com Alzheimer, você pode melhorar sinais e sintomas. Nós não estamos falando de cura, nós estamos falando de melhora de sinais e sintomas. Então, como podemos ajudar? Aqui nós chamamos a atenção para a criança com TEA, mas na realidade, cuidar daquilo que nós estamos colocando todo dia à nossa mesa, ou naquilo que nós estamos colocando para as nossas crianças, né, que muitas vezes você faz um lanchinho rápido e tal, essas coisas, dá uma bolachinha, né, essas coisas, elas podem parecer muito simples e muito tranquila, uma vezinha só, ou é só de vez em quando, mas para as crianças com o transtorno do desenvolvimento, do neurodesenvolvimento, portanto, aqui se encaixa a TEA, isso pode não ser tão simples quanto parece. E isso pode também estar associado à melhora de vários sintomas associados ao TEA, como tem pesquisas que também apontam isso. Por exemplo, crianças com TEA são caracterizadas por ter irritabilidade, elas têm dificuldade de mudar de estratégia, quando ela, em outras palavras, quando ela tem alguma coisa, ela às vezes chora, fica ali um tempão e não muda, sabe? Você chama e tenta desviar a atenção dela daquilo que ela queria, que você não deixou fazer e tal. Ela fica muito tempo ali, tem dificuldade de mudar de estratégia, ela tem dificuldade de aceitar outros tipos de alimento. Criança com TEA, normalmente, quando ela gosta de uma coisa, ela quer comer só aquilo, né? Então isso também tem relação com essa dificuldade de mudar, né? De aceitar o novo, né? Dificuldade em relação à empatia, né? A questão da empatia, que é olhar para o outro, entender os sinais, tipo, se você está sorrindo para ela, normalmente quando a pessoa ri para a gente, o que acontece? Você ri de volta. As crianças com TEA, algumas, não fazem isso. Então, fora isso, relacionamento interpessoal, de maneira geral, pode ser uma das características que fica alterada nessas crianças. Agora imagina que tudo isso, nós não estamos falando de cura, mas nós estamos falando de melhora de sinais e sintomas, simplesmente cuidando do quê? Dessa questão do intestino e o cérebro. Olha só, então não é tão difícil, né, da gente pensar em cuidar um pouco mais da dieta com produtos um pouco mais naturais, sair desses produtos industrializados que são cheios de corantes, conservantes, né? Observar com mais cuidado se a sua criança suporta bem derivados do leite, do glúten. Por quê? Como as crianças têm muita dificuldade, por exemplo, de mudança de dieta, as crianças com TEA, como ela tem dificuldade de mudar de estratégia em relação ao alimento, tem muitos pais que, obviamente, vão falar, poxa, se ele não puder comer isso que ele já come, às vezes tem glúten, né, e tal, mas ele já come isso, se eu tirar isso, ele vai comer o quê? Então, óbvio, tem que pensar numa estratégia junto com o clínico, junto com o teu médico, não é sozinho, mas é conversar. O objetivo do nosso canal é exatamente isso, informar um pouco mais, trazer um pouco de informação, lembra que a gente comentou daquilo que está sendo publicado muito recentemente, né? Tá bom? Então é para colocar essas questões e ver que muitas vezes
a gente precisa cuidar do que a gente está ingerindo. E a criança com TEA, por exemplo, é interessante que algumas também tem uma outra característica, é de falar um pouco mais tarde. Elas demoram um pouquinho mais para falar. Então, tem artigos que mostram que muitas essas questões comportamentais, como a expressão, né, a dificuldade de expressão da linguagem, ou então da linguagem verbal ou da não verbal, ele tem dificuldade de se expressar de maneira geral, né, dificuldade de iniciar a linguagem, tudo isso relacionado também às questões inflamatórias do sistema nervoso. Então, se isso é verdadeiro, se eu cuidar do que chega na minha microbiota, eu posso favorecer o crescimento de bactérias boas e, portanto, eu posso reduzir a inflamação. Reduzindo a inflamação intestinal, aquelas citocinas que são liberadas pelas células imunológicas e que vão atuar lá na micróglia no cérebro, induzindo uma inflamação, tudo isso reduz. Então, a sintomatologia também deveria reduzir. Bom, aqui no nosso desenho a gente está representando um pouco essas coisas aqui, olha só. Eu teria aqui o esôfago, aqui o estômago, né? E aqui o duodeno. O duodeno aqui e o pâncreas. O duodeno é a primeira porção do intestino. Ó, intestino. Primeira porção do intestino delgado. Aí aqui depois vem jejum e ilho, ó, que vão absorver uma boa parte dos produtos da dieta e tal. E aqui depois passa para o intestino grosso. O seco, o colo ascendente, o colo transverso, o descendente, o sigmoide e o reto. Então, é isso que nós estamos chamando de quê? De intestino, duodeno, jejum e ilho e o intestino grosso. Então, a gente cuidando do que nós colocamos da dieta dos nossos filhos, é provável, de acordo com a ciência, que nós possamos melhorar sim, podemos ajudar uma criança com TEA e não só com TEA. Estamos chamando a atenção para o assunto que foi o que os nossos internautas, né? Que os nossos internautas pediram para que nós comentássemos. Mas, na verdade, esse cuidado especial com a microbiota envolve não só indivíduos com TEA, mas vários problemas neurológicos. Tá legal, pessoal? Então, daqui eu vou conversar com o pessoal da nossa equipe aqui e nós vamos daqui para frente fazer o seguinte. Por exemplo, agora eu estou falando de como podemos ajudar uma criança com TEA, estou falando da questão do eixo intestino, cérebro, estou falando de microbiota, mas nós temos artigos sobre isso. Então, o que nós vamos fazer para vocês? Nós vamos começar a disponibilizar para vocês esse material, essas referências bibliográficas, que eu acho que é muito importante. O nosso canal, ele visa a questão da neuroeducação, né? A gente não quer substituir ninguém, mas aqui a gente quer disponibilizar a informação, quer deixar essa informação aqui para que você que tem curiosidade, que queira ler um pouco mais sobre isso, a gente vai deixar, né? A gente vai tentar deixar para vocês aqui todo esse material que você pode estar dando uma lida, até para quem tem mais interesse, aprofundar no assunto, né? Para depois chegar lá e ter um pouco mais de ferramenta para lidar com a equipe multidisciplinar que trata do TEA. Então, é mais uma ferramenta que você teria para poder tentar, né, ajudar. Como é um transtorno, a gente sabe, pode variar muito. Tem crianças com TEA que têm muitas dificuldades, tem criança que tem menos dificuldades, tem crianças com TEA que podem ter altas habilidades, né? Mas muitas delas, de maneira geral, sempre pode ser ajudada de alguma forma. E uma das formas que a gente teria é exatamente ajudar como? Ajudando a criança com a questão da dieta. Tá legal? Uma questão intestinal que ajuda o nosso cérebro, de maneira geral, mas principalmente os indivíduos com TEA, que é o assunto de hoje, a melhorar muito dos sinais e sintomas. Tá bom? Abraço, pessoal. Muito obrigado mais uma vez, tá bom? Não esquece de deixar os comentários lá com a gente, deixar sugestões, tá? Veja, esse aqui, ó, foi uma sugestão que nós colocamos, então, que nos colocaram, então a gente está aqui atendendo essa expectativa, tá bom? Abraço, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.